Saúde os irmãos com a paz do Senhor, aqui é o evangelista Maurício, e eu gostaria de estar deixando uma palavra para o seu coração neste dia. Palavra que vai se encontrar em Jeremias, capítulo 18, o versículo é do 1 ao 6. Vai dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, aqui Deus ele se apresenta a Jeremias e disse a Jeremias para se dispor, se colocar de pé e descer à casa do oleiro. E Jeremias ele desce à casa do oleiro, chegando lá ele vê o oleiro trabalhando num barro ou num vaso. E ali, naquele processo de modelar o barro, esse barro acaba se desfazendo na mão do oleiro. Aí o oleiro, da mesma massa, do mesmo barro, ele vai pegar e jogar água ali, ele vai começar a modelar outro vaso conforme bem lhe pareceu. Aí veio a palavra de Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então o contexto dessa passagem histórica Deus estava trabalhando com o seu povo Israel, porque eles haviam se afastado de Deus em seus pecados e delitos. Eles estavam se afastando da vontade do Senhor. Aí o Senhor levantou Jeremias para pregar para aquele povo, só que eles não ouviam a palavra do Senhor, que era uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, de juízo. Se eles caso não se arrependesse, Deus ia trazer o cativeiro àquele povo, ia punir aquele povo, ia tratar com aquele povo, ia usar de um processo para com aquele povo, como nós vemos o processo para com o vaso. Mas o que Deus está mostrando aqui, que é através desse processo que Ele está mostrando do oleiro, Ele ia fazer a mesma coisa com Israel. Esse vaso Ele quebrou na mão do oleiro, mas Deus ia restaurar esse vaso. Israel está na mão do oleiro, porém se afastou da vontade de Deus. Mas Deus ia tratar com aquele povo assim como Ele trata comigo e com você. Quando estamos nos afastando da vontade de Deus, às vezes Deus permite acontecer algumas coisas que na hora não entendemos, mas o fato é que Deus quer que a gente volte para o caminho dele, o caminho certo, o caminho correto, o caminho da obediência. Então Deus permite às vezes que nos quebramos, nos desfazemos, para que assim Deus possa trabalhar no nosso coração. Porque não sei, na maioria dos momentos que estamos mal, está acontecendo coisas na nossa vida que não entendemos, nós tendemos a buscar mais a Deus. E é nesse momento que Deus ele começa a tratar nós de dentro para fora. E Ele modela um vaso novo, Ele nos restaura, para que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. O fato aqui é que Deus, Ele, em todo momento, o vaso está na mão de Deus. Deus trabalha com esse barro e transforma num vaso de honra. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Talvez você se quebrou, talvez você rachou na presença de Deus, talvez você desanimou, talvez você foi ofendido diante dos irmãos, mas o fato é que temos que olhar para Deus, porque Ele é perfeito, o ser humano é falho. Fica com essa palavra, possamos estar firme na presença de Deus, que Ele está trabalhando em nós, por nós e através de nós. A Bíblia vai falar que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós. Mas como Ele irá completar essa obra se nós não estarmos na presença de Deus?
Então que você possa, neste dia, estar na presença de Deus, subir à casa de Deus, fazer como Jeremias se dispôs e foi na casa do oleiro ouvir as palavras de Deus. Só suba à casa de Deus e Deus tem algo para tratar contigo. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.